Graça e paz mais uma vez. O Salmo 51 fala sobre o clamor de um coração arrependido e quais são os anseios que estão neste coração. Um coração arrependido, ele tem um clamor e um anseio pela glória de Deus. Verso 13 em diante, o salmista diz: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a sua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores, pois não tens prazer em sacrifícios, do contrário, eu os daria ao Senhor. E não te agradas de holocaustos. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém, então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Amados, a glória de Deus é tudo que engloba os seus atributos. Ele é santo, eterno, puro, todo-poderoso, majestoso, justo, misericordioso, infinito em seu ser, imutável, bondoso, bendito, único, soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, cujos olhos ninguém jamais viu e nem pode ver. Enfim, tudo isso e muito mais reunido consiste na glória de Deus. Alguém definiu a pregação do Evangelho da seguinte forma: é um mendigo contando a outro mendigo onde encontrar pão. Isso é verdadeiro. Quem há que tenha sido alcançado pela graça de Deus, que sentirá em seu coração um pulsar mais forte, não somente por pensar naqueles que ainda não foram alcançados, mas principalmente por ver o nome de Deus ser glorificado na vida de outros? É justamente esse sentimento e decisão que declarou o salmista no verso 13. Ele esperava ter seu coração restaurado por Deus para que depois pudesse conduzir o povo novamente nos caminhos de Deus. É impossível conduzirmos outros nos caminhos do Senhor Deus quando nós mesmos não estamos nos seus caminhos. É impossível transmitirmos aos outros o que Deus pode fazer em suas vidas se nada aconteceu em nossa vida. Mas, olhando para suas mãos, Davi ainda via nelas o sangue de Urias. Como poderia ele falar da vida, tendo a morte de um homem inocente em suas mãos? Enquanto estivesse preso a essa culpa, da qual somente Deus poderia livrá-lo, Davi se via angustiado, mas esperava em Deus o perdão para poder louvá-lo novamente. Ele sabia que a melhor maneira que temos de glorificar a Deus é louvando-o e rendendo-lhe ações de graça, mas sabia que só poderia louvar a Deus depois que do próprio Deus recebesse tudo o que necessitava para louvá-lo. Amado, precisamos de Deus para louvarmos a Ele. Os versos 16 e 17 retomam o assunto do Salmo 50, entre o verso 7 e o verso 15. Para que oferecer a Deus muitos sacrifícios, sendo que tudo é dele? Para que sacrificar seres inocentes, quando o que Deus requer e tem prazer é no espírito quebrantado, quebrado, fraturado, despedaçado e num coração compungido e contrito, um coração esmagado, moído. As palavras coração e espírito aqui são sinônimos
e apontam para a sinceridade do adorador. Mas o que Deus vê no espírito quebrantado, em um coração compungido e contrito, que tanto lhe dá prazer assim, a ponto de Ele os considerar sacrifícios agradáveis? Um coração quebrantado na presença de Deus não tem nada a oferecer-lhe, senão cacos e estilhaços que precisam de um cuidado de um Deus muito especial. Um coração assim não cai na tolice do pecado, da arrogância. Um coração assim não vê méritos em si mesmo, mas humildemente recorre a Deus e clama por sua graça. Dessa forma, Deus é glorificado por ser visto como misericordioso, compassivo e bom para com os humildes. Os versos 18 e 19 deste salmo mostram a preocupação de Davi para com o povo de Israel, sobre o qual ele era rei. Seu pecado trouxe consequências, não só para ele, mas para toda a nação. Nada pode ser mais desastroso para um povo do que ter um líder enredado pelo pecado. Inversamente, o oposto disso é um líder comprometido com a glória de Deus. Ao interceder por Sião, a cidade de Deus, Davi destaca o fato de que, se Deus não edificasse a cidade, essa não poderia louvá-lo. Possivelmente aqui ele estivesse se referindo aos muros que ele começara a edificar, os quais seu filho Salomão terminou logo no início de seu reinado. Somente vidas edificadas e restauradas por Deus podem oferecer-lhe sacrifícios de justiça, porque estas vidas estão comprometidas com a glória de Deus. Sabe, o melhor testemunho que podemos dar daquilo que Deus tem feito por nós é a nossa gratidão, as nossas ações de graças. Os adoradores que o Pai procura para si são aqueles que o adoram em espírito e em verdade, isto é, com o coração contrito e compungido, que entende que precisa ser recriado por Deus e restaurado por seu amor e sua graça. Glorifique a Deus, renda louvores e demonstre sua gratidão a Ele diante das pessoas. Demonstre o quão maravilhoso Ele é e que nada neste mundo é mais importante do que Deus para você. Apresente a Deus este seu coração estilhaçado e veja o que Deus pode fazer em sua vida. Que a glória de Deus e o desejo de exaltá-lo seja o único e o maior anseio do seu coração. Por isso, Davi pediu a Deus que o lavasse da imundícia do seu pecado, e Deus o ouviu. Davi pediu a Deus que lhe restituísse a alegria da comunhão com Ele, e Deus o atendeu. Davi pediu a Deus que o usasse diante do povo para que o nome do Senhor fosse proclamado, exaltado, adorado por ele e por outros, e Deus lhe concedeu o pedido. Em todos esses pedidos, Davi deixou muito claro que Deus era o maior anseio do seu coração. Coração que anseia por Deus sempre será atendido por Ele. Um coração que experimentou o amor regenerador de Deus clamará por Deus e o desejará mais que tudo. Não dê espaço para o pecado em sua vida. Não se cale diante do pecado e não o ignore. Cuidado, o pecado pode definhar a sua alma. Um coração arrependido encontrará sempre um Deus gracioso. Deus te abençoe. Deus abençoe sua vida, sua casa. Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus.